Cara, antes de começar o papo, eu sou um cara interesseiro, eu já peço o meu presente. Eu trouxe um presente? Trouxe, cara. É uma coisa que eu não vou mais usar. Eita porra. Não vou mais precisar disso aqui. E é a última. Acaba que sendo uma raridade aí. Toma. Eita porra. Vem Eu até nunca na mais vou usar caixinha, isso aí. É o último. É uma raridade. É original. Caralho, velho. Agora é tarde. Ó. É uma caneca, pra quem só tá ouvindo o podcast, é uma caneca do Agora é Tarde. E essa daí porque eu não vou mais usar, né? É. Não trabalho mais lá, estragaram a marca. Mas será que não rola? Mais pra frente voltar pra lá? Não, mas estragaram a marca, afundaram o produto, não dá mais pra usar, tá aí. Caralho, os caras fizeram tudo pra afundar mesmo, né, cara? Colocaram banda, outro cenário diferente, tudo. Por que eles mantiveram o mesmo nome? Porque já que vai fazer outro programa, começa de novo, né? Pois é. Mas vamos falar desse lance assim. Você tava no CQC e você tinha uma vontade de fazer um talk show. Era isso? Era. E aí você começou a pesquisar, você já era fã de talk show? Ou a partir daí você falou, cara, eu vou fazer um formato assim? Na verdade é o seguinte, cara, eu nunca fiquei acomodado e nem agora que eu tô no The Noite eu tô acomodado. Eu vivo criando várias coisas, sou igual você, crio várias coisas. Filme, série, quadrinho. Quando eu fui pro CQC, eu entrei, eu fiz um teste, eu era o único cara que tinha um contrato provisório lá. Ah, é? Todos os repórteres eram repórteres fixos contratados. Eles e o pessoal da bancada. Todos eles, menos eu. Eu era o único que tinha um contrato provisório. Aí eu só tinha um contrato de 3 meses só. Que eu ia fazer o repórter inexperiente, terminando eu tava na rua. Tá. Que era um quadro só pra encher linguiça lá, até o programa engrenar. E que funcionava só até estrear, depois ninguém mais cairia nisso. Era mais pra encher linguiça. Só que aí, a hora que eu vi, eu tava mandando e-mail pros caras não pôr 2 repórter inexperiente no mesmo dia, porque eu tinha medo porque fez muito sucesso. E eles queriam pôr, às vezes, 2 no mesmo programa. Eu falava, não, porque vão enjoar e tal. Mas tinha mais alguém fez o repórter inexperiente? Não, eles queriam pôr 2. Eu tinha 2. 2 quadros no mesmo programa. Eles queriam começar a fazer isso, meu. Eu tenho um e-mail até hoje que eu mandei lá pro diretor falando pra não fazer, que vai estragar. Aí eu era o único cara que tinha que não era de fato um repórter do CQC, eu era só um quadro provisório. Um quebra-galho, era um provisório quebra-galho. Que fez muito sucesso, né, cara? Aquele era você mesmo ou você tava atuando? Porque parecia que você tava muito desconfortável mesmo. Ah, era uma mistura dos dois, porque eu realmente tava, eu nunca tinha feito TV. É isso que eu ia falar, é a primeira experiência de TV? Primeira experiência, eu nunca tinha visto aquele monte de gente famosa que eu falava. Então eu aproveitava que eu tava desconfortável sem saber o que fazer. E eu criava gag em cima. E depois foram fazer em Portugal, e os caras de Portugal me ligavam pra perguntar quais as gags, porque tinha um repórter inexperiente, mas se você assistir, não tinha nada a ver com o que eu fazia. Lá em Portugal, você tá falando? Não, na Argentina tinha. Da onde veio o programa. Da onde veio o programa tinha, mas não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu comecei a criar muita gag visual, muita gag física, de microfone. Cada um eu criava, assim como a gente escreve piada, eu escrevia a gag. Ah, é? Eu criava as gags pra cima. E aí acabou que gostaram. Aí me chamaram pra fazer uma experiência em Brasília. Aí eu fui. E na primeira vez que eu fui expulso. Você não conseguiu gravar ou gravou a expulsão? Na real, cara, a primeira vez que eu fiz repórter inexperiente foi com o Agnaldo Timóteo. E eu fui expulso da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Caralho. E aí eu pensei, fudeu, perdi meu emprego, perdi minha chance. Aí, só que ele ligou e falou, não, a gente gostou tanto que esse seu teste vai pro ar. Tinha material pra teste? Tipo, o fracasso era engraçado. E aí foi pro ar que o cara me expulsando, puto comigo. Aí passou os 3 meses de contrato, o Diego Barredo, que era o diretor do CQC, falou, vou fazer uma experiência com você, vou te mandar pra Brasília. Aí eu fui, primeira vez que eu fui expulso do Congresso. Por quê? Você lembra? Lembro, porque eu perguntei pro Arlindo Quinalha, que era do PT, que era o líder na época ele era o líder da Câmara dos Vereadores, ele era o líder do PT na Câmara, e eu perguntei pra ele sobre o Caixa 2. Tá. E veja só como, desde aquela época, a gente tá falando de mais de... Falando de 2010? 2008. 2008? 2008, nós estamos falando de mais de 10 anos atrás. Veja como o PT era mimado pela imprensa. Que precisou um cara, um novato do humor, que tava pouco me fudendo. Desafiar os caras. Não é nem desafiar. Eu não fui lá desafiar, eu fui fazer uma pergunta que eu, como cidadão, queria ouvir ele responder, porque ninguém fazia. E por que ninguém fazia? Eu sei a resposta. Que eu cheguei pro cara do PT e perguntei com todas as letras. E o Caixa 2. E ele começou a falar que eu estava desrespeitando e me expulsou do Congresso.
Por causa dessa pergunta. Ali eu percebi como o PT é mimado pela imprensa. Esta pergunta me expulsou. Ele estranhou que apareceu alguém fazendo esta pergunta para ele. Porque os caras colocam eles num pedestal que você não pode perguntar Não nada, pode, cara. não pode. E Imagina. é engraçado que muito tempo atrás, o Taz fazia o Ernesto Varela, ele perguntou pro Maluf, cara. Exato. O senhor é corrupto? Exato. E por que não veio, essa imprensa não continuou fazendo esse tipo de Mas pergunta? isso, se você vê o dia que o... Aliás, é um cara legal pra você trazer aqui, que é o Cláudio Manuel, do Cacete Planeta. Com certeza, Que pra mim o Cláudio Manuel fez um dos melhores documentários da história da cultura que foi do Wilson Simonal. Cara, a história do Wilson Simonal é absurdamente escroto. O Wilson Simonal foi o primeiro cancelado do Brasil. Mas cancelado pra valer, Pra né? valer. Por quê? Porque ele não tinha internet na época. Exatamente. Se ele a mesma coisa que fizeram com o Simonal, fizeram comigo todo mês. É. Por sorte eu tenho internet hoje e dá pra, sei lá, falar... Fogo contra fogo. Né? É, mas falei do Cláudio Manuel, porque o Cláudio Manuel foi no meu programa uma vez, quem tiver curiosidade, procura lá, Cláudio Manuel de Noite, onde a gente conversa sobre isso, e ele fala que ele tava no Cacete Planeta, Tá. ele zoava o Itamar, zoava o Collor, Fernando Henrique. o Fernando Henrique, e tava tudo bem. O dia que ele zoou o Lula, começaram, mas e aí? Não sabia disso, não. O dia que ele começou a zoar o Lula, o dia que o Caceta começou a zoar o Lula, começou as represárias. Mas e aí? Bilhetinho. Não, é dos próprios colegas. Ah, dos colegas mesmo? Jornalista, os artistas, Não o era pessoal na rua. Mas e aí? Mas não pode zoar o Lula. O Lula não. Eu falei, mas eu zoava o Fernando Henrique até o ano passado. Não, mas o Lula não pode zoar, isso não pode fazer. Então, ele conta isso pra mim, o dia que foi no meu programa. Caralho. Então, realmente existe um patrulhamento aí Uma gigantesco. proteção, né? Isso. É. E agora com o PCdoB também, né? Com o PSOL. Tudo que é de progressista e de esquerda é sacrossanto. Com isso não se agora, mexe. hoje eu tava vendo, ontem o Boulos pedindo uma vaquinha pra cobrir os custos da campanha, que ele usou o fundão eleitoral. Ele usou o fundão eleitoral. Agora, Ele estava sendo contratado, estava concorrendo um cargo para gerir gerir o dinheiro. O dinheiro, e ele não sabe gerir o próprio dinheiro. Ele não sabe, ele pegou um monte de dinheiro público, gastou mais tudo. e agora quer que dê. Imagina esse cara fazendo o gerenciamento da cidade. Exatamente, cara. E não outra... tem um filho da puta pra perguntar isso pra ele. Não, e outra, eu tento no meu Facebook já desistir, cara. Você não pode falar nada mal. Pode. Você faz zoeira com o Covas, beleza. Você faz zoeira com o Boulos, você não pode, Não cara. pode. Ele não pode. cara... É sacrossanto. E agora ele criou essa máscara de bonzinho, velho. É perigosíssimo isso. Não E hoje, foi hoje ou ontem também que a Cuba tava cortando a internet da galera. Eu não vi, eu tô por fora. Caralho, e ele é um cara que fala que lá tem democracia e tal. Que Ele defende. Foi aí, cara, acho que foi total. ontem esse negócio Eu tô por fora. Eu tô de férias, vou na casa da minha mãe lá, eu comprei uma poltrona, aquelas de velho. Eu já sou. Não aquelas de massagem, não. Não, as de massagem não, porque eu acho que não funciona. Mas eu comprei aquelas de velho, de pobre, que você estica. Aquela que você... que você estica a perna, eu fico vendo. Eu vou lá, fico vendo Bang Bang na casa da minha mãe. Eu quero saber de Cuba, de bolo. A gente já conversou muito sobre filme. Você curte filme ruim também, né? Eu curto tudo que é filme. Não, mas os filmes ruins são bons, velho. É, cara. Tem filme ruim que é excelente, velho. Você falou de um, cara, que eu não vi. Cara, qual que era o... Vingador Tóxico. Exatamente, cara. bom Isso esse. vez daí não vi ainda. É bom. O Vingador Procura o Tóxico. diretor desse filme aí, é um judeu velhinho já, que tá sempre de gravata borboleta. E ele fica dando altas entrevistas por aí. Ele faz altos filmes trash, E quando você fez o seu segundo filme, que tinha essa pegada trash com humor, você conseguiu replicar o que você tava na cabeça e a homenagem que você queria? Falar, puta, esse é o meu produto. Porque o primeiro, cara, eu até fiz uma participação de alguns segundos lá, e eu gostei muito, né? Do primeiro. E o segundo também foi legal, e eu tava vendo hoje ele ganhando prêmio pra caralho, em festival lá fora. Qual foi? Esse segundo você teve mais controle ou não? Ou menos controle? Então, a minha história no cinema, cara, eu fiz um filme chamado Mato Sem Cachorro, mas eu fui só de ator convidado. Eu não vi esse filme eu fui de ator convidado, fiz com a Malu, com o Pedro, os caras muito gente boa, velho. Foi uma equipe muito gente boa mesmo, me convidaram, eu fui ator convidado do filme. E sugeri umas piadas, o diretor falava pra mim, pô, eu queria umas piadas aqui, você não põe? Então, só pra você ou pra todo mundo? Pra todo mundo. Tem várias piadas no filme que eu coloquei, mas caralho. Mas não. Ele até foi gentil e creditou no início do filme. Parece que eu tenho colaboração no roteiro. Eu já tive que fazer isso uma
vez também, que tinha um filme que não tava funcionando de animação. É. E eu tinha que ficar colocando piada em tudo, de minhocas lá e tal. Tem várias piadinhas minhas lá no filme lá. Que do caralho. E aí eu peguei, o Fabrício me mandou, eu não conhecia ele. Ele que era o diretor desse filme ou não? Não, esse foi o Pedro, né? Ah, tá. Mas o Fabrício, a gente tinha feito um clipe com ele, não era aquele clipe dos policiais? Isso. Como que eu conheci ele? Ele me mandou um e-mail uma vez falando que viu meu livro e queria transformar em filme. Se eu não vendia os direitos, do como se tornar o pior aluno da escola. Tá. Aí eu nunca tinha pensado em transformar aquele livro em filme. Ele não tem formato, né? Não, é um manual, roteiro, não é uma história, é um manual. Mas aí ele me contou que ele tinha uma ideia, ele queria fazer um Karate Kid do bullying. Eu falei, é legal, essa tag é legal. Aí eu falei pra ele, como eu sempre quis fazer cinema, eu falei pra ele, eu não vou vender os direitos do meu livro, mas a gente faz um acordo. Você deixa eu trabalhar no filme, escrevendo, aprendendo, e eu cedo os direitos pra você fazer e fizemos um acordo. Então, eu respeitei muito ele como diretor, porque a ideia, eu até ganhei, a gente ganhou o prêmio lá no Risadaria de melhor filme, e eu dei pra ele o troféu, porque a ideia de transformar o livro em filme veio dele. Então, eu meio que me submeti totalmente à visão dele. Eu teria feito muitas coisas diferentes se fosse minha ideia original transformar o livro em filme. Entendi. Eu teria feito algumas coisas que eu julgo que eu teria ido para um outro lado, eu teria feito mais piada, não teria... eu teria menos medo de fazer piada e eu arriscaria mais, em muito mais piada. Mas eu acho que ficou um puta filme, com uma boa personalidade, ou como se tornar o pior aluno da escola. Tecnicamente ele é muito bom, cara. Cena de perseguição. O Fabrício é bom. E aí terminou... Aí ele fez o filme dele, e eu trabalhei basicamente pra ele. Foi meu acordo. A relação não era de você como produtor e metendo o dedo nas coisas. Na real, cara, no fim das contas lá, quando as coisas falhavam, eu fazia o que tinha que fazer. Eu vi que você fazia até desenho do caderninho. Quando aparece o caderno no filme, aí eu que desenhei. Quando as coisas lá, a produção não dava... Eu ia lá, eu tentava apagar uns incêndios junto com algumas outras pessoas, estava o tempo todo tentando fazer isso. Mas aí saiu o filme e naquele filme, basicamente, eu respeitei a visão do Fabrício, porque a ideia foi dele, e eu aprendi bastante fazendo, escrevi o roteiro, e aí foi legal, acabou que ele me chamou para participar como ator, aí eu participei. Aí terminou, eu tive uma ideia, que eu queria fazer um outro filme mais independente, e eu entendi o seguinte... Mais barato, você pensou ou não? Mais barato, mas com mais personalidade, com uma personalidade que permitisse ter uma visibilidade internacional. Porque entendi. Eu posso dizer que tudo isso dos Exterminadores do Além é visão minha, de fato. Essa cara sangrenta e... A ideia de fazer isso pelo seguinte, aí eu chamei o Fabrício, a gente foi almoçar, e eu falei pra ele, é o seguinte, cara, esse filme aqui é visão minha. Qual que é a minha visão? Eu quero fazer um terror com comédia. Por quê? Filme de comédia brasileira, filme de comédia não viaja. Mas terror viaja. Ninguém quer saber se o terror é da Coreia, se o terror é da Noruega. Cara, tem terror pra caralho, se é mexicano, se é legal, o pessoal vê. Então eu falei pra ele, então eu vou fazer uma coisa de terror. Porque tem muito festival de terror. Eu vou fazer um filme que se passa o tempo todo... Com o pior aluno da escola, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi que locação, se você souber trabalhar bastante tempo em uma locação, você economiza muito. Pra caralho. Então eu pensei no filme inteiro dos Exterminadores do Além contra a loira do banheiro. Dentro de uma escola. Dentro de uma escola. Vou trazer a loira do banheiro com elemento pop. Vou trazer eu, Murilo, Léo, que nós somos amigos e tem química. Já tem os personagens lá. Por exemplo, no Pior Aluno da Escola, se fosse meu filme, eu teria enchido de comediante o filme. Eu lembro que você falou que... Não, eu adoraria. Eu teria feito assim, os professores todos comediantes. Eu não teria problema em fazer um filme cheio de comediante. Mas ele queria dar uma sustentação com o ator? Qual é a ideia dele? Mas... enfim, ele quis escolher os atores que ele quis. A visão dele. Eu me submeti e respeitei. E ficou um resultado bem legal. E aí... Quando foi no Exterminador do Além, eu trouxe essa visão. Falei, eu quero fazer um terror com comédia, porque o terror viaja. A gente vai poder inscrever em vários festivais. Eu vou fazer a loira do banheiro, porque é elemento pop. Vou fazer assim, assim, loira do banheiro é daqui do Brasil? É do Brasil. Não, é do Brasil. Cara? Mas aí a gente lançou, deu certo minha estratégia. A gente lançou internacionalmente. E aí a gente deu um migué que é a Bloody Mary. Tá. Quando é internacional é Bloody Mary. Entendi. Mas aqui é a loira do banheiro. Então lá fora, o filme teve um lançamento lá fora e tá até hoje, cara. Ontem eu vi fã do Japão fazendo arte e postando no Instagram do filme. Eu vi. O filme ganhou prêmio, ele concorreu em festivais
no mundo todo. Ele ganhou, acho que ele ganhou prêmio no México, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra, Japão ele passou. Ele tá em DVD hoje. Tá. Nos Estados Unidos. Ele não tem o DVD dos Terminadores do Além no Brasil. Mas tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem no Japão, tem na França. Tem o DVD em francês. Já assistiu tem eu dublado em francês, tem eu dublado em espanhol. Caralho, eu quero ver isso. Não dá pra... Você só pode comprar se for internacional. No Brasil não tem. Você tem algum desses aí? Eu tenho só o inglês. E no Netflix tem em espanhol, porque tá no Netflix da América Latina. Entendi. E aí, cara, foi isso. Você curtiu mais esse resultado do que do outro? Como filme, como produto final? Ele tá mais próximo do que eu imaginei que seria. E é mais próximo do que eu fazia. Se você pegar quando eu era moleque em Santo André, meu pai me deu uma câmera usada. Meu sonho era fazer cinema. Meu pai comprou uma câmera usada. Esse vídeo aí você colocou em algum na grupo? 25 de março eu fazia filme, cara. Eu dirigia assim, eu fazia tudo na sequência, eu fazia os planos bonitinho. Eu punha o gravador do lado a música do lado da câmera e ligava aí, acabou tensão, aí eu desligava, porque eu não tinha como editar. Fazia tudo na hora, velho. Tipo os caras do Feira da Fruta lá, você fazia editava no próprio videocassete? Editava no próprio videocassete. Mano, que difícil isso. Filmava tudo, criava a história, dirigia. Você colocava isso onde? Ou não colocava? Cara, aí, quando eu fiz o primeiro filme, chamava Morte na Rua Sevilha, que foi a rua que eu morava. Porque você é de Santo André, Sou de Santo André, de São Bernardo. do Parque das Nações. Aí uma Rua Sevilha é uma viela. Aí quando ficou pronto, eu gravei uma madrugada lá na minha casa lá. Chamou os amigos. Gravamos. Quando ficou pronto, aí eu falei, vamos fazer uma premiere. Aí nós fomos na casa do Rogerinho, lá no bairro vizinho, lá, do Rogerinho Baceto, da Gaviões da Fiel. Aí nós pegamos, pusemos um tapete vermelho na rua, estouramos pipoca. Porra! E fizemos, e veio todo mundo, veio vários amigos assistir, veio parente assistir. Foi bom legal, velho. Mas quanto tempo tinha de filme? Acho que uns 15 minutos. Porra! E aí, você tinha quantos anos? Eu tinha uns... Não, eu tinha uns... Meu pai já tinha morrido, então eu tinha uns 18. 18? Você perdeu o pai com que idade? Com uns 17. E do que foi? De infarto. Caralho. Perdi de infarto. E aí a gente fez a premiere. E aí eu fiz um fim assim que tinha uma surpresa no final. E foi mó legal. Quando eu entro no final, todo mundo... e era de terror. E tinha um negocinho depois que terminava, é isso? Não, tinha uma surpresa pra revelar quem era o assassino. Tá. Aí todo mundo pirou. Aí começaram a falar, tem que fazer o 2. Eu quero estar no 2. Aí começaram... Aí eu fiz o 2, a Morte na Rua Tabasca, que aí foi na rua do meu amigo, no Parque Novo Oratório. Aí depois fiz o Ninja Man, aí toda... Eu acho que eu vi esse Ninja Man, aí eu fazia vários. Teve uma época de comunidade que esses vídeos rodavam. Cara, então estamos falando de 16 anos, você falou? Estamos falando de tempo. E a gente já conversou sobre isso, era fã da Mad, revista Mad. Pô, eu não sei se eu tô viajando, mas o seu filme de terror, ele tem muito a cara da Mad, né, cara? Não, eu escrevi pensando muito na Mad. Parecia aqueles roteiros do Dom Martin. Não era o Dom Martin. Não, é os roteiros mesmo de filme da Mad brincando com clichê. Exatamente. Eu brinco muito com clichê, eu pensei muito Era o Dom Martin que fazia os dedinhos tudo assim, o Dom Martin fazia esses desenhos, mas não fazia... Quem fazia o Aragonês que fazia as sátiras. E fazia as marginais, né? Porra, cara, eu lembro que eu pintava aquela porra. Eu adoro as pinturas, que era o Benício que fazia, um puta ilustrador, o Carlos Chagas, assim.